Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dorzinha de cabeça, uma febre, um mal-estar, aquela dor de barriga, hein? Ora não. Bem, também houve gente que pediu opinião a um conhecido sobre qual medicamento ingerir em determinadas situações. A automedicação, muitas vezes vista como solução imediata de alguns sintomas, pode trazer consequências graves, muito mais do que você imagina. É por isso que a gente vai conversar com a farmacêutica Ana Célia, que está conosco aqui. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e bater um papo sobre esse assunto que é de extrema importância. Bom dia, Patrick. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou me sentindo muito honrada e eu acho que a população agradece esse tipo de iniciativa em prol da saúde coletiva, né? Isso é muito importante a gente divulgar, ensinar e compartilhar essas informações. Então, a gente pode até afirmar que a automedicação é um problema muito sério hoje em dia no Brasil. No Brasil e no mundo, não tanto no mundo, mas nos primeiros mundos, isso já está até eliminado, porque as pessoas já têm mais consciência. Mas na questão do Brasil, a cultura ainda é muito preocupante nesse sentido. Bem, a gente se colocar isso para as crianças, que muitos medicamentos ficam armazenados em locais de fácil acesso, se torna um risco bem maior ainda, né? Em vista da cultura da população, crianças que têm pais com hábito de se automedicar, logicamente elas vão ter mais acesso a isso. Logicamente vão se tornar adultos também com esse hábito e futuramente idosos com esse hábito. Então, assim, é um círculo vicioso que a gente pretende eliminar com a conscientização aos poucos. Bem, entre os produtos de limpeza e alimentação estragada ou vencida, os medicamentos estão entre as principais causas de intoxicação? Eu acho que na mesma importância, porque hoje em dia, por exemplo, um índice muito importante com a patologia cirrose hepática já não está mais tão preocupante a questão da automedicação, e sim da má alimentação. Então, o índice de alimentos ingeridos prejudicialmente está levando um maior índice do que mesmo a automedicação para a cirrose hepática. Mas que situação, hein? Dados recentes. De fato, a automedicação ela é responsável por boa parte das intoxicações? Sim, não só das intoxicações, como inclusive das mortes. Mortes Às também. vezes chega a ser letal. Temos números de quantas pessoas morreram aqui no Amazonas? Por isso? Não, infelizmente ainda não existe algum dado preciso em relação a isso, mas não só no Amazonas, mas o Brasil, esse dado é preocupante. Redes sociais, o tal do Dr. Google. As pessoas correm para lá, quando tem alguma coisa, não, eu vou lá no Google rapidinho. Pode ser um problema, hein? Não só pode, como é. Hoje em dia, uma simples dor de cabeça, sem uma devida avaliação, seja ela médica, odontológica, farmacêutica, que nós farmacêuticos também orientamos devidamente, por isso que a farmácia hoje em dia já é considerada uma casa de saúde, uma primeira escolha para ter esse tipo de informação. Eles chegam, já se automedicam, os pacientes, no caso, né, com uma leve dor de cabeça, e não procuram a causa. Então, isso vai promovendo danos futuros, até de intoxicações, fígado, rins, e alguns órgãos ficam totalmente comprometidos. Muitas pessoas, ao ingerirem bebidas alcoólicas, sabem que vão ter ressaca no dia seguinte e já se, aspas, previnem, fecha aspas, tomando algum remédio já para dor de cabeça antes. Verdade. Eu não vou dizer o nome do remédio aqui, mas toma uma pilinha tal, outra depois, e acha que está tudo bem. Isso também é uma automedicação. Isso também é uma automedicação. Automedicação, a gente pode afirmar que é todo medicamento ingerido sem a devida prescrição, seja ela médica, odontológica, farmacêutica, etc. Ou seja, sem a devida avaliação, onde o profissional especializado procura, sobre a sua visão, né, dentro do seu conhecimento, qual seria a causa desse. Então, as pessoas se automedicando, elas até protelam, empurram o problema para frente, não curam a causa e às vezes ficam tomando essa medicação anos e não sabem o mal que promove. Causa dependência? Alguns medicamentos, sim. E outros apenas causam a dependência do hábito, né?
uma dor de cabeça, não sei o que que é, e às vezes é apenas uma hipoglicemia, porque trabalhei o dia todo, não me lembrei de alimentar, às vezes uma falta de oxigenação no cérebro, porque as pessoas também têm mania de não tomar água, e isso promove leves dores de cabeça que, ao invés de elas tentarem reverter esse quadro com água, tentam reverter com medicamento. Quais são, hein, enfermeira? Farmacêutica. Desculpa, farmacêutica Ana Célia. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia do farmacêutico. Farmacêutica Ana Célia. Quais são os medicamentos mais comuns, ingeridos assim de forma errada pela população, que ela costuma usar? Há bem pouco tempo eram os antibióticos. A Anvisa veio e baixou portarias que proibiam. Hoje em dia não se tem mais um acesso livre e fácil aos antibióticos. Hoje é só com receita, né? Hoje só com receita, tem o tempo de vida útil aquela receita. Se você não tomar naquele período, você tem que automaticamente voltar ao médico para ter uma outra receita, porque você não pode ficar dependendo dessa receita sem ter essa educação imediata. Atualmente, os de venda livre, que são os antitérmicos, os anti-inflamatórios e até os analgésicos, passaram a ser os primeiros medicamentos que estão promovendo esse tipo de problema. Até um estudo recente já está sendo previsto uma portaria também que determine esse impedimento desse acesso fácil à população. Pois é, no Brasil tem lei, né? Olha, só pode comprar um antibiótico com a receita, Isso. mas tem gente que dá um jeitinho e consegue uma receita por ali. Infelizmente. Ou vai numa drogaria e consegue também, apesar da drogaria correr o risco de ser penalizada, né? Tem isso. Quer dizer, o brasileiro tem cada coisa que é meio estranha. Na verdade, a nossa legislação e a nossa atual gestão do Conselho Regional de Farmácia, ele tem evitado muito isso em parcerias, inclusive com a Anvisa, com a Devisa local, municipal, e órgãos que monitoram e evitam isso ao máximo. Esse é o nosso papel como Conselho de Farmácia, né? Elaine Souza está dizendo aqui, bom dia. E a medicação natural, chás, por exemplo, as pessoas podem tomar? Por incrível que pareça, eu também sou uma estudiosa do assunto de terapias alternativas. Apesar de atualmente devidamente legalizado pelo Ministério da Saúde, os chás também são causas de algumas intoxicações e automedicações. Por exemplo, eu tive um estudo recente, um exemplo recente agora. Eu fazendo uma anamnese e fiz uma avaliação para uma paciente idosa, ela muito nervosa, estava tomando a medicação direitinho e com todo respeito à prescrição do médico, eu disse, não, pode tomar medicação, mas tome um pouquinho de chá de cidreira. Cidreira todo mundo conhece, é uma erva aqui da Amazonas, né? Inclusive tu tem no Brasil inteiro, que tem uma sensação calma, acalma o sistema nervoso. Aí indiquei para tomar à noite, para dormir bem, tá? Um chazinho gelado de cidreira que pudesse acalmá-la e pudesse ter um sono bom e perfeito, que pudesse ter uma boa noite de sono. Na semana seguinte, ela falou que ela tinha se dado bem, mas a mãe dela não. Então, ela automaticamente passou para a mãe com pressão baixa, já teve uma interação e que não se deu bem, então, quer dizer, teve um pequeno prejuízo no outro paciente. Ou seja, você tem uma análise de um paciente e ele passa para outro, sem a devida orientação. E cada corpo é diferente do outro. E a Amazônia, estamos num berço, né, de plantas medicinais. Se não devidamente utilizadas, elas podem sim prejudicar. Antibiótico, a venda é livre? Não. Não é livre. Bem, essa questão do chá de cidreira, né? Cidreira, eu dou um recado aos homens, nós homens. Evitem tomar o chá de cidreira, viu? Tem uma contraindicação lá que, não é muito aconselhável para nós, homens, não. Dizia minha mãe. Mas não tome, eu gostava muito de chá de cidreira. Ela, meu filho, não tome muito, não. Mas por que, mamãe? Ela disse, porque para vocês homens pode causar um efeito... colateral. Adverso, que a gente chama. Você pode não ficar tão forte, tão potente por ali. Entendeu, né? Tem a ver com isso aí ou não? Para os homens? Se não tomada adequadamente, toda medicação ela tem um limiar muito leve entre o que o que causa prejuízo, né, e o que é benéfico. Então, assim, tendo um pouquinho de exagero também, como, por exemplo, as pessoas têm, devidamente, na quantidade certa, segundo a OMS, o medicamento correto é aquele que é tomado na quantidade certa, no tempo certo, prescrito pelo profissional correto para aquela patologia correta. Passou disso, ele passa a ser um malefício. Já perdeu também a eficácia. Exatamente. É isso? Aí sim passa a ser o exagero e a droga passa a ser
maléfica. Imagine uma pessoa que tem uma doença, uma séria doença, e se automedica porque ouviu alguém, conversou com outra pessoa, vizinho do lado, enfim. Ela está agravando a doença que ela possui? Não só agravando, como às vezes transformando-a em uma, atingindo outros órgãos que não poderiam, não precisavam nem ter sido atingidos. É o caso, por exemplo, de alguns colírios. A pessoa passa um colírio para aquela medicação, para aquele tempo de uso, e o colírio tem um tempo de vida útil bem pequeno, né? Então, a pessoa guarda aquele colírio, utiliza no tempo correto, aí, passado um tempo, ela acha que teve o mesmo sintoma, ou então melhorou, já guarda. Não continua o tratamento. Aí, guarda aquilo por um tempo que ultrapassa a validade do medicamento. Aí teve aquele problema de novo, ela acha que é o mesmo. Então, ela nem precisa ir, teoricamente, ao médico. Ela utiliza aquele que está guardado, que já não está nem próprio para o uso, entendeu? Então, isso agrava já realmente os problemas. A senhora conhece aquelas vitaminas que vêm numas... parece o tamanho de uma moeda. Você coloca ali para dissolver e tem gosto legal, né? Gosto bacana. E muita gente toma remédio com aquilo, principalmente quando está gripado. O remédio é para ser tomado só com água ou pode se tomar com essas coisas? Sim, é o que a gente chama de interação medicamentosa, interação medicamento-alimento e interação medicamento com álcool. Nesse caso aí, os medicamentos, alguns antibióticos, inclusive, eles perdem totalmente o efeito quando tomado com leite. E para evitar esse tipo de interação, medicamento-alimento, aconselha-se tomar somente com água. Nem com café, nem com bebida, nem com bebidas gasificadas, nem muito menos com álcool. É água e distante ou acompanhando a refeição. Às vezes até isso influencia na absorção correta do medicamento e, consequentemente, no seu uso. Pois é, e outras pessoas, principalmente nós homens, né? Tem um jogo amanhã, o cara diz assim, não, eu tenho que tomar um medicamento logo hoje, porque amanhã tem jogo e eu vou beber. E nisso perde o efeito também? É verdade, perde. Alguns medicamentos não só inibem o efeito, como cancelam a eficácia terapêutica dele. E a pessoa fazendo isso rotineiramente? Não está fazendo uso do tratamento adequado. Aí depois diz que é um medicamento que não fez efeito, quando foi a dose tomada indevidamente, na hora indevida. Por isso que os medicamentos, eles são prescritos corretamente pelo profissional correto. Tome esse pela manhã, esse 1 hora depois, esse à tarde, justamente para não ter interação medicamentosa e nem interação medicamento-alimento. Então, isso é muito importante. Inclusive, cabe a nós farmacêuticos essa orientação, que muitas vezes os médicos estão tantos pacientes que eles já indicam, quando a gente trabalha em conjunto, já indicam o farmacêutico para orientar mais detalhadamente como deve tomar, que horas deve tomar e como não deve tomar. A senhora falou no início da entrevista algo bem interessante também, que foi que lá no velho mundo ou no país já desenvolvido, raramente ou nenhuma tem casos de automedicação, porque o povo já está lá bem evoluído, né? Já sabe E algumas normas bem aceitas. Normas claras e fortes também. Aqui no Brasil, ao contrário disso, já tem normas, sim, mas a população ainda está naquela situação de ouvir os outros e de se automedicar. A senhora acha que a escola pode ajudar nesse processo? Não só pode, como deve. Existem datas comemorativas e memorativas que, inclusive, os conselhos de medicina, de farmácia, fazem uso para divulgar e ensinar a população. Como, por exemplo, dia 5 de maio, que é o dia do uso racional do medicamento. Hoje é o dia 20 de janeiro, dia do farmacêutico. Então, essa espécie de datas comemorativas, o próprio conselho, tanto de farmácia, alguns conselhos de medicina, eles utilizam disso para divulgar para a população o quanto errôneo é esse hábito. Bem, a gente vê que teve lei recentemente sobre a presença de farmacêutico na farmácia, virou lei. E nas farmácias que eu tenho ido, eu noto que o farmacêutico está lá. Mas em muitas, aquelas mais afastadas, em bairro, a gente percebe que não tem. Quando a gente procura o enfermeiro, pelo farmacêutico, como a senhora, farmacêutica, quando a gente procura pelo farmacêutico em determinadas drogarias mais afastadas ali da área central, de bairros mais conhecidos, parece que já tem uma frase de efeito: olha, ele deu uma saída, mas ainda não voltou. E não é bem assim, a gente sabe que a pessoa também nem tem lá.
E como é que a população pode fazer a denúncia em relação a isso? Ligando para o Conselho de Farmácia e para os próprios órgãos fiscalizadores, como a Anvisa local, a Devisa. Esse tipo de costume, eu diria que ele já foi até muito Pior? Uma época não muito distante e em gestões passadas, a gente tinha dificuldade, inclusive, de interagir com outros órgãos. Hoje, a consciência e a interação e a parceria entre órgãos de fiscalização mesmo, junto com a iniciativa do próprio Conselho Regional de Farmácia e do Conselho Federal de Farmácia, que está enfatizando bem isso para que não prejudique mais a população, eu já diria que a gente está bem adiantado em relação a isso. Agora, a cultura realmente de brasileiro, a gente tem que ir aos poucos conscientizando que não é para prejudicá-lo, e sim para ajudá-lo. Tem pacientes que, inclusive, a gente aconselha a não entrar com antibiótico no caso de uma dorzinha de garganta de uma criança. Eu, ultimamente, dei algumas palestras em clubes de mães, de paróquias, que o próprio xarope de abacaxi, super fácil de fazer, que é o princípio ativo do medicamento muito famoso, inclusive, que é o Ambroxol, ele substitui e desinflama as gargantas de criança nesse tempo de meio mudança climática, né? É contraindicação? Não, porque é mel e fruta. Então, é uma coisa que substitui. Mas a cultura leva a gente a pensar que é um medicamento que vai fazer somente esse efeito, entendeu? Então, esse é o nosso papel perante a população, é orientar, levar o conhecimento adequado e dizer que uma boa alimentação, segundo os próprios deuses da Grécia antigamente, diziam que era o nosso melhor remédio. Muito bem. Uma boa alimentação. Saber o que está ingerindo para alimentar o corpo. E uma boa alimentação. Mas aí a gente vê aquela coisa suculenta, a gente vai, eita, minha Nossa Senhora. Aí é que entra a questão da dose, né? Tudo em excesso é que leva ao malefício. Mas aquela picanha suculenta, se não for em excesso, também não vai trazer nenhum mal. Pois é, uma vez, né, por mês, seria bom, né? Digamos assim, acompanhada de uma boa atividade física, bons hábitos de saúde, como dormir bem, acordar bem, bastante água. Isso tudo resume-se a uma qualidade de vida que a população em geral está esquecendo pelo estresse, trabalho corrido, vida corrida, etc., que levam a baixa imunidade que ocasionam futuras doenças. Aí, a automedicação. Então, o círculo vicioso da sociedade está basicamente nisso. Círculo vicioso da sociedade. É isso. Muito impactante a tua frase. E é verdadeira. Verdade. Né? Mas ó, 5 de maio é uma data, né? Aos cuidados. 5 de maio é uma data importante, que é? Uso racional do medicamento. Uso racional do medicamento. Qual é a dica que a senhora dá para quem está em casa, tem muitas crianças e usa muitos remédios? Não guarde remédios. O medicamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, o medicamento, para ser usado adequadamente, ele deve ser usado na quantidade certa, sob a prescrição correta, seja ela de médico, de farmacêutico, de enfermeiro, de odontólogo, dentro do tempo certo para a patologia correta. Acabou aquela prescrição, não precisa guardar o medicamento para poder utilizar. Ah, eu senti isso de novo, daqui a 6 meses e volta lá na caixinha de remédio para tomar de novo. Tem que voltar ao médico. Pois é, caixinha de remédio é o que mais tem na casa de muita gente. E às vezes até com bastante medicamentos vencidos, sem saberem. É um perigo, não é? É. Ana Célia, farmacêutica, emprestando um pouco dos seus conhecimentos aqui para nós, para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Esse tema, fatalmente, a gente vai voltar a falar sobre ele e esperamos contar com a tua presença de novo. Com certeza. É um prazer, inclusive, estar aqui ajudando a população a divulgar esses conhecimentos. Muito importante isso. E olha, gente, remédios em casa é para ser tomado quando prescrito e obedecendo todas aquelas horas lá onde foi colocado na receita. Terminou, sobrou um pouquinho, vou guardar, porque mais tarde, quem sabe, não faça isso, porque tem prazo de validade também. E a sua criança em casa pode pegar, a criança não sabe o que é, mexe, e aí lá vai uma intoxicação, lá vai um problema. Mais uma vez, obrigado, hein? Obrigada pela E parabéns pelo dia hoje para a senhora e para todos os farmacêuticos e farmacêuticas do Amazonas que estão ouvindo a gente.